hoje nós vamos falar 4 coisas sobre a curva do arco. E, obviamente, esse conhecimento vale para violino, viola, violoncelo, até o contrabaixo, que é um instrumento que a gente não trabalha com ajuste deles, embora eu faça inclinação, troca de guarnição, trabalho nos arcos de contrabaixo, ou contrabaixo instrumento eu não trabalho. Depois eu até posso explicar por quê. E qualquer instrumento de arco, violas da gamba, ou seja, família das cordas flexionadas, tá bom? Como vocês sabem, os caros amigos podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato através do WhatsApp, que vocês vão entrar em contato e talvez tenha um QR Code em algum lugar aqui. E já tem até o link para vocês entrarem em contato, tá bom? E no momento em que eu gravo esse vídeo, eu tenho alguns raríssimos arcos antigos, alemães, franceses, ingleses, para violino, tá? Infelizmente, arcos antigos para viola, para cello, são muito raros de se encontrar. Infelizmente, violas antigas e violas antigas e cellos antigos são muito difíceis de se encontrar, tá? Então vamos lá. 4 coisas sobre a curva do arco. Há uma curva específica, né? Essa curva não é aleatória, nada é aleatório, e esta curva pode oscilar de acordo com o autor, né? E de acordo também com a escola e também com o período do arco. Então existe uma curva, mas pode ter alterações, tá? Por exemplo, o arco barroco não tinha uma curva tão acentuada, né? Ele era, pelo contrário, curvado para cima. O arco renascentista, mais ainda, né? Eu tenho um aqui, posso mostrar para vocês. Eu já até falei disso. Esse aqui não é um arco barroco mesmo. O arco barroco não tinha curva assim. E o arco barroco não tinha nem esse sistema aqui de aperto. Ele foi introduzido depois. Era um sistema... me fugiu o nome agora, mas era um sistema de dentes. Você ia puxando e encaixando mais para trás, ia puxando. Lembra uma cinta que você ia pondo em outro orifício aqui, puxando, você pondo nos dentes, tá? O sistema de aperto foi o arco, da mesma maneira que o violino, ele não é fruto de uma invenção, ele é fruto da evolução de milênios. O automóvel também é assim, ele é uma evolução, ele foi evoluindo ao longo dos milênios, tá bom? Então, essa primeira questão, tudo certo? Não há uma curva específica, existem variações nas escolas, mesmo nos arcos modernos, Sartori, Turt, Peccat, né? Na verdade, esse arco nosso, que é o arco moderno ou romântico, por causa do período romantismo, foi um arco, tá? Que ele foi desenvolvido ao longo dos anos e alguns grandes músicos, já contei a história aqui para vocês, com grandes arquetários foram desenvolvendo, né? Depois eu posso contar mais. Segunda questão sobre a curva do arco. O arco pode perder a curva? Sim, o arco pode perder a curva. Diversos fatores podem fazer o arco perder a curva. Às vezes você deixar o arco tenso, tem arcos desses antigos que eu preciso recuperar a curva. Por quê? Eles foram deixados tensos, apertados, por 50 anos. Então o arco perdeu a curva, tá? Isso pode ocorrer. Eu falo que a madeira é um elemento que ainda nós conhecemos pouco. Conhece-se muito, mas ao mesmo tempo esse muito é pouco perto do todo, né? Então eu já vi excelentes arcos com mais de um século, você está tocando, e novos também, perdeu a curva do dia para a noite. Aí tem que analisar o que foi, temperatura, enfim, e isso pode ocorrer, tá? Então o arco pode perder a curva. E aí a gente entra na terceira questão, que é possível recuperar a curva de um arco? Sim, muitos desses arcos antigos eu recuperei a curva desse arco, tá? É possível, porém algumas coisas a gente tem que ter em mente, tá? Quando a gente recupera a curva de um arco, nem sempre a gente consegue ver os nós. Às vezes ele está muito escuro, está muito antigo, a gente vai aquecer ele. Existem várias técnicas, né? E você vai recuperando a curva, colocando. Eu já vi alguns casos do arco quebrar. É raro, mas o músico tem que saber disso. Isso
pode acontecer, tá? É possível que aconteça. Graças a Deus, nesses antigos, assim, a gente não tem esse tipo de problema, mas é plausível, isso pode ocorrer, tá? A gente pode ter problemas com arco. E agora mais um adendo. Em alguns vernizes, principalmente de arcos chineses, tá? Você pode ter problema com o verniz pipocar. Então, eu sempre alerto o músico, porque você tem que aquecer. Esses antigos eu nunca vi ter esse tipo de problema, tá? Então, é uma coisa que o músico tem que saber. Talvez precise fazer um restauro no verniz também. Aí tem que analisar o tipo do verniz para ver se eles conversam. Nós já falamos isso, tá bom? Agora, às vezes é uma coisa simples, tem uma pequena torcida, tal, às vezes é mais grave. O que o músico precisa saber é que, por exemplo, se você manter a inclinação, a manutenção, dificilmente você vai ter esses problemas, tá? E que não é uma curva aleatória, não, eu quero que você curva mais meu arco, tal, eu inventei uma curva. Não, existe uma curva que foi feita na planta daquele arco para aquela concepção e para aquela medida. Então, quando a gente fala de correção de curva, não é uma alteração do original, é sim levar para a originalidade, tá? Você quer levar o arco para aquela originalidade e não tirar. Eu tenho que explicar bem porque às vezes alguém pode ter essa dúvida, tá bom? E quarta questão muito importante é que tudo isso é influenciado pela técnica de curva. Existem arcos que foram cortados curvos e arcos que foram curvados ao fogo. Já expliquei isso aqui para vocês. Então, na hora de você corrigir, tudo isso tem que ser pensado, né? E também questões híbridas, às vezes existem os dois. Na construção, tem madeira aqui, eu posso tirar daqui e fazer uma parte da curva assim, enfim, depende da técnica de cada arquiteto, tá bom? Então essas 4 coisas é muito importante que você saiba. Motivos que podem fazer o arco perder a curva e empenar, vou fazer um vídeo para vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até!